Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como construir gráficos de linha utilizando o ggplot. Meu nome é Danilo Scorzoni Ré, sou cientista de dados e esse é o Prática de Dados. Dando continuidade à nossa série de ggplot, eu vou apresentar aqui como construir gráficos de linha. A gente começa carregando os pacotes Tidyverse e ggplot2, como a gente sempre faz, são os pacotes básicos para esse vídeo. Só que hoje nós não vamos utilizar a base Star Wars, a gente vai utilizar uma outra base que está dentro do pacote ggplot chamada Economics. Eu vou rodar essa base só para vocês verem e vou chamar a ajuda também para a gente ver um pouco mais do que se trata essa base. Basicamente, ela possui dados de séries temporais, dados econômicos dos Estados Unidos e algumas colunas, como por exemplo o consumo da população, o total de população, a taxa de desemprego, o número de desempregados e por aí vai. Então, quando a gente dá uma olhada no gráfico aqui, a gente vai ver que a primeira coluna é a coluna do tipo data, né? Não só o nome dela, mas ela também tem o tipo da coluna é data, e algumas outras variáveis cujo tipo das colunas são de números com casas decimais, né? Que a gente chama de double. Aqui a gente vai usar só a última coluna, que é o número de desempregados, unemploy, e o primeiro gráfico que a gente vai fazer é um gráfico de linha simples, onde o eixo X eu tenho as datas e o eixo Y eu tenho o número de desempregados. Então, para fazer isso, eu chamo o Economics e em seguida, depois do pipe, já chamo o ggplot para definir a minha estética. X vai ser a minha data e o Y vai ser os desempregados, o número de desempregados. Feito isso, eu preciso especificar qual é o tipo de gráfico que eu quero e eu vou querer um gráfico de linha. Então, se eu adicionar o geonline e executar, ele vai fazer para mim esse gráfico de linha, que nesse caso ele é uma série temporal, né? Existem, em relação aos desempregados, momentos de alta, momentos de baixa, de acordo com o passar do tempo. Em seguida, se você quer entender um pouco mais a tendência desse gráfico, você pode adicionar uma linha de tendência com o geomSmooth. Então, basicamente, eu vou copiar esse mesmo código e vou adicionar mais um elemento ao meu gráfico, que será a linha suavizada, utilizando o geomSmooth. Quando você roda, ele adiciona essa linha em azul, ela usa um polinômio para fazer a aproximação dessa tendência e a gente consegue ver com mais clareza aqui que houve um período de crescimento entre 1970 até o meio de 1980. Depois disso foi um período mais de queda até 2000 e a partir de 2000 um crescimento forte dessa tendência, né? Então eu sempre gosto de utilizar uma linha de tendência assim porque ela dá um panorama geral sobre essa minha série temporal. Uma outra coisa que é possível fazer também é restringir esse conjunto de dados a um período específico, né? Então vamos supor que eu queira ver apenas esse período aqui, entre 1990 e 2000. Como é que eu faço isso? Eu utilizo mais um parâmetro dentro do ggplot, que é definir a escala das datas. Então eu vou copiar essa parte novamente aqui, e em vez de adicionar o geomSmooth, eu vou adicionar o scale xDate. Aqui eu preciso informar os limites, né? E os limites são a primeira data e a última data. Mas tem um porém aqui. Lembra que eu falei no começo que o tipo de coluna que a gente está especificando no eixo X é um tipo de coluna de data e não simplesmente um número? Pois bem, quando a gente vai especificar aqui os limites, a gente tem que usar o mesmo critério. Então não adianta você colocar só o ano como limite inicial e final, você precisa transformar esse ano numa data, tá? E para isso a gente usa o comando asDate. Então, o parâmetro limits, a gente especifica ele através da função C de concatenar e uma data de início e uma data de fim. Então eu vou colocar aqui limits igual a C, abro parênteses. Eu poderia adicionar a data, mas eu preciso colocar ela no formato de data primeiro, então eu uso a função asDate com o D maiúsculo, tá? E aí sim, agora eu coloco uma data completa aqui entre aspas. Então nesse caso eu queria 1990, janeiro, 1º de janeiro.
né? Aqui é sempre a data vem no formato ano, mês e dia. E em seguida eu informo qual é a data fim. Então novamente eu coloco as date, abre aspas duplas, e aí eu queria até, vamos colocar até o fim da década de 90. Então a gente tem 1999, no mês 12, no dia 31. Quando eu executo esse comando, veja bem, ele vai ter que mostrar só essa porção do gráfico para a gente, tá? Então eu executei e aqui está apenas aquela porção do gráfico, né, mostrando com mais detalhe o que aconteceu entre o ano de 1990 e o ano de 2000. Então dessa forma você pode utilizar essa função para limitar o período de tempo que você está avaliando. Outra coisa que é interessante fazer é construir um gráfico igualzinho do Excel, por exemplo, ou bem semelhante ao Excel. O Excel, quando você faz um gráfico de linhas, normalmente ele coloca a linha e um ponto para cada observação, né, para cada data em específico, e a linha conectando esses dias. Então a gente vai fazer isso também para ficar bonito, dependendo da quantidade de informação que você tem no seu gráfico, isso fica até uma estética melhor. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar um outro conjunto de dados, que é o Gapminder. Ele é um conjunto de dados bem interessante, a gente já vai olhar os detalhes, mas antes de mais nada, você precisa instalar ele na sua máquina, se você nunca utilizou. E aí você pode usar a função install packages Gapminder, bem simples, ele vai instalar rapidinho, e depois chamar essa biblioteca também, utilizando a função library. Então o Gapminder, eu vou chamar a ajuda dele aqui também, para a gente dar uma olhada no que tem a documentação. Então ele tem dados globais de expectativa de vida, PIB per capita e população por país. Então quando a gente olha aqui a tabela, ela tem algumas poucas colunas, não muitas, mas tem o país, o continente, o ano daquela informação, qual é a expectativa de vida, a população e o PIB per capita. Tá? Então vamos fazer primeiro uma linha aqui do tempo do gráfico da população no Brasil. Então para fazer isso a gente chama o Gapminder primeiro, e como nós temos vários países aqui, eu vou precisar filtrar primeiro o país Brasil. Tá? Então eu vou usar lá do Tidyverse o comando filter. Se você não sabe como filtrar dados em tabelas, clica aqui nesse vídeo que eu mostro direitinho como utilizar o filtro. Feito isso, o filter para o país, eu vou selecionar o Brasil, e aqui tem que ser Brasil com Z, porque essa base ela está em inglês, e em seguida eu utilizo o ggplot. O que eu vou especificar aqui na estética, né? O eixo X eu tenho o ano, e o eixo Y eu vou querer fazer um gráfico da população do Brasil, então eu coloco o POP aqui. Em seguida eu vou querer um gráfico de linhas, como a gente já especificou, o GeoOnline, só que agora eu queria colocar os pontos também para ele ficar parecido com o Excel. Então para isso é muito fácil, basta você adicionar o GeoOnPoint. Feito isso, ele vai traçar a linha e colocar os pontos. Então, executando esse gráfico, aqui a gente consegue ver os anos no eixo X, novamente, e aqui no eixo Y a população, e para cada observação que eu tenho aqui, um ponto, né? E assim sucessivamente. E por fim, para finalizar nessa aula de gráficos de linhas, eu vou mostrar como fazer um gráfico de linhas com múltiplas linhas, cada linha representando um país. E aí nesse caso eu vou trazer o exemplo Brasil, Uruguai e Argentina, que são os países mais próximos aqui para a gente ter uma referência. Então, novamente, eu chamo o Gapminder. O caso do filtro aqui ele vai mudar um pouquinho, porque agora, em vez de filtrar apenas um país, eu preciso filtrar 3. Então, eu vou usar novamente o country, e aí eu uso a especificação in, que eu ensino no vídeo de filtros também. Tá? Dentro do in, eu preciso especificar um objeto com a função C de concatenar, que inclui os 3 países. Então, novamente, Brasil, Uruguai, e Uruguai aqui é com Y mesmo porque é o nome em inglês, e Argentina. Feito isso, o próximo passo é abrir o ggplot, novamente, vou especificar a estética, X vai ser o ano, novamente, Y vai ser a população, e nesse caso, como eu quero colocar 3 linhas, uma linha de cada cor, representando os países, eu coloco mais um parâmetro color igual a country. Feito isso, eu adiciono a minha linha utilizando o GeoOnline
e o ponto, porque eu quero que fique igual ao exemplo anterior. Feito isso, quando a gente roda, temos aqui o gráfico com múltiplas linhas, uma linha representando cada país, automaticamente a gente já tem a legenda por aqui e a diferença de crescimento entre esses países. Esse foi o vídeo básico sobre gráfico de linhas. Se você gostou, deixa o seu like. Se é novo no canal, se inscreve para acompanhar as atualizações e indique esse canal para os seus amigos que também estão aprendendo a usar o R. Até o próximo vídeo. Tchau!